Está no ar mais um programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é um programa de iniciativa da TV Univale com o curso de Direito aqui da Univale. Hoje nós estaremos aqui trazendo para você que nos assiste aí da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que você esteja, um tema que tem sido de grande importância e relevância em todo o cenário nacional atualmente, que é o impeachment. Nós vamos estar falando aqui sobre impeachment, alguns aspectos legais, vamos trazer aqui uma discussão acadêmica, também uma discussão jurídica, né? A nossa intenção aqui não é falar de política, mas nós teremos também que abordar aqui os aspectos políticos do impeachment. E eu tenho aqui ao meu lado, participando desse tema tão importante, tão relevante, o professor Felipe Miranda. Ele é professor do curso de Direito, ele é nosso coordenador lá no curso de Direito, eu que tenho a honra também de fazer parte do quadro de professores aqui da Univale, do curso de Direito. Temos aqui também a nossa professora, querida professora Margarida. Ela está fazendo ela está fazendo doutorado, né? Inclusive ela tem um trabalho desenvolvido nessa área do impeachment, ela vai discutir com a gente também, falar um pouco sobre isso. E eu tenho aqui do meu lado também o aluno Mauro. Ele é aluno do curso de Direito e também tem em sala de aula contribuído bastante para os debates acerca de constitucionalidade, de juridicidade, acerca do direito em si. Bem, pessoal, eu queria começar essa discussão, eu queria abrir essa discussão aqui com uma dúvida que ela é uma dúvida que eu percebo, eu vejo no dia a dia, em sala de aula, eu vejo nos corredores da universidade, eu vejo nos caminhos que eu transito, inclusive no meu bairro, nos meios em que a gente está conectando com as pessoas, uma dúvida que ela é mais importante, que nesse momento ela precisa ser esclarecida. O impeachment, ele é um instrumento jurídico ou político? Porque muito se fala do impeachment como instrumento político. E eu queria repassar, ou passar essa pergunta aqui, para o nosso querido professor Felipe. E aí, professor Felipe, esclarece para quem está em casa nos assistindo, o impeachment, ele é um instituto jurídico ou político? Na verdade, o impeachment ele tem essa natureza ambivalente. Ele tem um conteúdo político, mas também tem todo um colorido jurídico. Isso porque o procedimento do impeachment tem previsão constitucional e é regulamentado por uma lei ordinária. E o conteúdo das decisões, ou seja, aquilo que vai ser definitivo para fins de determinar o afastamento do presidente da República, tem conotação eminentemente política. Então ele tem essa natureza ambivalente, ele tem um conteúdo político, mas ele tem um ritual jurídico, tanto que em um dos seus momentos a audiência é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então ele apresenta essa natureza dúplice, né? Tem conteúdo político e conteúdo jurídico. Muito bem, muito bacana. É importante a gente fazer esse esclarecimento inicial aqui, para a gente, inclusive, pontuar e delimitar o que nós vamos discutir a partir de agora. Né? Volto a repetir, a gente não está aqui falando de política, mas não tem como. O que está sendo discutido hoje no Brasil é o impeachment de alguém que ocupa um cargo político. Então, a gente tem que falar um pouco sobre isso. Mas a gente queria se ater mesmo aqui à questão jurídica, que é uma novidade de conhecimento para quem está nos assistindo. E é interessante o ponto de vista que você colocou agora, professor Felipe, que, embora seja um instituto também jurídico, ele tem conotações políticas também por trás. Então, a gente precisa ver como é que isso é trabalhado, como é que isso fica perante os órgãos, perante a sistematização jurídica brasileira. Como é que você vê isso, professora Margarida, essa questão do instituto do impeachment, ele ser jurídico e político, isso é bom, isso é ruim? Como é que fica isso? A questão que nós devemos perceber é que quando somente política, a gente já fica, às vezes, pensando que poderemos estar nas mãos das pessoas, né? Nós temos um histórico da nossa realidade política do Brasil e aí entra a questão da confiança, né? Então, quando nós percebemos que há um dispositivo, que há um rol taxativo de exigências para que isso aconteça, então a gente se sente um pouco mais seguro quando nós levamos a questão para o lado da legalidade do processo. Muito interessante, muito importante também a gente fazer menção disso aqui, porque a gente percebe hoje que a nível, eu diria, global, a gente tem dois grandes sistemas jurídicos, que é o anglo-saxão, né, que é trabalhada como law,
e nós temos o direito romano-germânico, que é o direito positivado, que é o direito brasileiro. E por que a gente trabalha no nosso país o direito positivado? Porque aquilo que está escrito, as pessoas não se esquecem. Aquilo que está escrito, aquilo que está positivado, as pessoas podem cobrar. Então é interessante a população perceber, você que está nos assistindo, perceber e compreender que o Instituto do Impeachment, ele também está positivado. Nós temos aqui a Lei 1079 de 1950, que ela trata e apura a responsabilidade dos chefes de Estado, né? Então nós temos uma legislação, que ela é de 1950, que ela regulamenta, que ela trata dessa questão do impedimento de alguém que exerce um cargo político. No nosso caso aqui que nós estamos discutindo, o chefe de Estado, que é o que está sendo discutido hoje no nosso país. Mas não só essa legislação. Em 1988 nós tivemos a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, sendo elaborada e também trazendo requisitos para que se verifique, para que se apure a responsabilidade e para que se imponha ou não uma situação de impeachment. Eu queria agora passar aqui o questionamento para o nosso aluno Mauro, porque essa discussão, ela é de uma ponta a outra da cidade, ela atinge todos os níveis sociais, enfim, ela é de interesse do Brasil. Inclusive nós vimos aí algumas manifestações pró-impeachment, bem como outras manifestações contra o impeachment. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito, que é a característica maior do nosso país. Como é que você vê isso, Mauro, do ponto de vista de um aluno, do ponto de vista do estudante em sala de aula? Isso é discutido nos corredores? Isso é discutido no meio ali dos acadêmicos de direito ou isso passa ao longe, isso é desapercebido por eles? O que eu percebo é que, apesar de haver muita riqueza naquilo que a gente vai chamar, com todo respeito, de senso comum, no entanto, o senso comum vai alimentar certas generalizações que, quando estamos lidando com institutos jurídicos ou um instituto que tem caráter duplo, jurídico-político, é nos afastarmos um pouco do senso comum. O senso comum, por exemplo, tem uma prática muito forte de trabalhar as chamadas teorias conspiratórias. Até o professor Cass Sunstein, da Faculdade de Direito de Harvard, publicou um texto muito poderoso nesse sentido, em que ele chama a ordem os alunos de Direito a se afastarem de teorias conspiratórias. Então eu penso que essa é uma primeira premissa, é preciso se afastar de concepções generalizadas que muitas vezes vêm dotadas de uma dose bem considerável de erros. Eu penso que institutos jurídicos não deixam de ter impactos além de jurídicos. E creio que sim, nós precisamos trabalhar dentro da legalidade. Essa é até uma tese que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm defendido. O ministro Zavascki publicou um texto há pouco tempo no qual ele chama a atenção para a conservação daquilo que ele vai chamar de império da lei. Mas, no entanto, nós não podemos ser, eu diria, até ingênuos e pensarmos que institutos jurídicos têm a sua eficácia e as suas consequências reservadas exclusivamente à juridicidade. E, nesse sentido, a discussão um pouco mais especializada acerca do fenômeno do impeachment é imprescindível em todos os âmbitos da sociedade. Daí o porquê de um espaço como este ser de extrema relevância, que levam a informação um pouco mais especializada ao homem comum do dia a dia. Interessante. É importante a gente perceber também, dentro dessa discussão acerca do impeachment,
o direito à informação. A população ela tem direito de saber o que está acontecendo, ela tem direito de saber como a coisa funciona, o que pode ser feito ou não, quais as consequências ou benefícios que isso trará para o nosso país ou não. E eu queria fazer um questionamento aqui para o professor Felipe. Nós falamos aqui um pouco sobre as questões jurídicas e políticas do impeachment, trabalhamos um pouco aqui essa questão da juridicidade, lógico que sem entrar, daqui a pouco a gente vai aprofundar dentro dessa discussão, mas, de fato, professor Felipe, o que é o impeachment? O impeachment é ir para a rua, bater panela, enquanto a presidente da República ela está lá discursando, a gente ficar apagando e acendendo luz, igual a gente vê algumas questões acontecendo aí, é você ir para as praças, discutir, promover quebradeira. O que é o impeachment, de fato? Essa é uma questão interessante, porque em momentos de comoção social como que nós vivemos hoje e que nós vivemos no início da década de 90, nós perdemos um pouco o foco de compreender substancialmente o Instituto. Na verdade, o impeachment ele tem uma tradição no direito anglo-saxão, que é uma forma de impedimento do presidente da República. Impedimento que significa o afastamento do presidente da República das suas funções constitucionais em virtude de violação de algum dispositivo, de alguma infração político-administrativa. Não necessariamente a prática de crime pelo presidente da República, mas de conduta incompatível com a moralidade, com a ética, com a probidade que se espera de agentes do alto escalão do Estado. Então, na verdade, o impeachment foi uma construção republicana para se determinar um afastamento de um chefe de Estado ou de quaisquer as outras autoridades do primeiro escalão de uma república, para evitar uma ruptura do sistema constitucional. Porque, historicamente, quando se questionava a legitimidade ou a conduta dos atos governantes, o ato seguinte era uma ruptura daquele sistema jurídico-político, ou seja, participava golpe, havia revoluções, revoluções violentas ou não violentas. Então, o impeachment, na verdade, é um impedimento do presidente da República, mas é uma forma civilizada e republicana de realizar este ato. Tanto que ele tem participação das duas casas do Congresso Nacional, ele pode ter intervenções do Poder Judiciário para assegurar a observância da legalidade. Então, na verdade, o seu substrato é a conduta daquele chefe de Estado, daquele governante, que pratica algo que se verifica como incompatível com a República, como incompatível com a democracia. Então, é um instituto que tem fundamento constitucional e visa justamente assegurar o bom funcionamento da forma republicana e do regime democrático. Muito bem, importante esclarecimento, rico esclarecimento para que você aí perceba de fato do que trata o impeachment, o que é impeachment. Impeachment, tudo bem que você pode aí se manifestar, você pode apoiar, você tem direito de fazer isso, mas o impeachment de fato não é isso. O impeachment ele não vai ocorrer ou deixar de ocorrer porque tem mais ou menos pessoas na rua, porque o que se discute é isso. Tem muita gente defendendo, então vai se fazer impeachment. Tem muita gente dizendo que não deve se fazer, então não vai se fazer. Não, não é por aí. O programa Questão de Direito encerra o seu primeiro bloco e nós voltamos já discutindo aqui sobre impeachment para que você possa perceber e compreender o alcance desse instituto. Até já.